Olá a todos, de volta com recapitulações de filmes. Neste vídeo, vou recapitular um dos filmes de aventura e suspense de 2009, intitulado High Lane. Gostaria de desejar a todos um ótimo e feliz dia. Vamos direto ao enredo. A cena de abertura mostra 5 amigos que se preparam para a viagem à Croácia. Eles estão planejando caminhar e escalar altas montanhas e tornar isso uma aventura memorável. Os membros do grupo são formados por um casal de caminhantes treinados, Fred e Karin, uma enfermeira, Chloe, seu namorado Loic e Guillaume. Antes de iniciarem a viagem, Fred pergunta a Loic se ele se sente confortável com Guillaume se juntando a eles. Acontece que Guillaume é o ex-namorado de Chloe, que ainda nutre sentimentos por ela. Loic diz que está tudo bem, embora Guillaume possa tentar empurrá-lo do penhasco em algum momento e o grupo partir para a viagem. Depois de desfrutar de algumas horas de viagem, eles chegam ao ponto de partida da caminhada e descobrem que ele é cercado por rochas íngremes de montanha. Além disso, há um quadro de alerta que considera o local inseguro para caminhadas. Apesar disso, o experiente alpinista Fred sobe a rocha íngreme e convence os demais a cruzar a pista. Ele também monta um arnês de corda e ganchos para que os demais sigam o exemplo. O inexperiente Loic está claramente assustado, mas é encorajado por Chloe a prosseguir. Enquanto espera ele chegar, Guillaume puxa a conversa com Chloe. Ele expressa sua felicidade em vê-la depois de muito tempo e também pergunta sobre seu bem-estar. Aqui aprendemos que Chloe tem lutado contra a culpa e o trauma porque matou acidentalmente um jovem paciente durante o tratamento. Ela responde que está se recuperando bem e está otimista de que esta caminhada a deixará ainda mais revigorada. À medida que a jornada avança, eles percebem que a trilha não é tão fácil quanto imaginavam. Depois de um tempo de escalada, o grupo se depara com uma velha e instável ponte suspensa que terão que atravessar para chegar ao outro lado. Fred vai na frente e é seguido por Guillaume, e depois Chloe. Mas quando se trata de Loic, ele fica paralisado de medo, fazendo com que ele pare no meio. Vendo isso, Corinne tenta ajudá-lo, mas seu namorado a impede porque a ponte não é forte o suficiente para segurar 2 pessoas ao mesmo tempo. Chloe então incentiva Loic a ir até ela e ele de alguma forma consegue chegar ao outro lado, mas sem que eles saibam, a ponte já está à beira de quebrar. Por fim, Karin atravessa a ponte. Ao chegar no meio da estrada, a velha ponte se torce e desaba repentinamente, deixando-a pendurada pelo arnês. Sentindo a urgência da situação, Fred rapidamente joga outra corda em sua direção e começa a puxá-la para um lugar seguro. Ela é resgatada momentos antes das cordas se romperem. Sem a ponte, o grupo percebe que não pode voltar atrás, embora seja o único caminho que conhecem. Loic enlouquece e direciona sua frustração para Fred, culpando-o por levá-los a uma trilha tão fechada. Porém, Fred afirma que eles não têm tempo para discutir e que devem chegar ao outro extremo da montanha antes do anoitecer. Em seguida, o grupo continua sua jornada, subindo por outra falésia íngreme. A certa altura, eles percebem que a corda que prendia seu arnês foi solta. Numa ação rápida, Fred e Karin sobem na frente sem arreios. Eles prometem retirar o resto do grupo assim que chegarem à superfície superior. Enquanto isso, Loic, Guillaume e Chloe fazem o possível para sair. Guillaume aconselha Loic, que respira pesadamente, a se acalmar, mas este diz para ele calar a boca. Ele está claramente com ciúmes e hostilidade por causa dos sentimentos óbvios de Guillaume por Chloe. Logo depois, Loic, com vertigem, não consegue amarrar a corda fazendo-o cair. Ele também traz Guillaume com ele. Apesar da situação terrível, Chloe não age enquanto permanece paralisada pelas memórias assustadoras de seu passado. Enquanto isso, Fred e Corinne estão vagando pela selva em busca de uma árvore forte para amarrar a corda e ajudar seus amigos. Durante isso, Fred acidentalmente pisa em um urso. Armadilha, ferindo gravemente sua perna. Karin tenta freneticamente libertar sua perna, mas isso só lhe causa uma dor terrível. Fred então diz a ela para pegar os outros primeiro, para que eles possam ajudar a remover a armadilha. Depois disso, ela corre de volta para o penhasco e solta a corda, permitindo que os 3 subam um após o outro.
Enquanto ela está fora, Fred ouve movimentos nas árvores ao seu redor enquanto a corrente da armadilha se aperta. Segundos depois, ele é subitamente arrastado para fora da cena. Portanto, quando o grupo retorna, eles não conseguem encontrar Fred. Eles só encontram sangue na folhagem ao redor e na armadilha para ursos vazia e manchada de sangue. Karin fica inicialmente confusa sobre como Fred conseguiu sair da armadilha quando eles não conseguiram não abri-lo antes. No entanto, ela logo entra em pânico, pensando que ele deve ter se afastado e se perdido. O grupo, agora diante da dura realidade da ausência de Fred, debate seu próximo curso de ação. O covarde Loic sugere que eles priorizem encontrar uma saída. Isso enfurece Corinne, que então começa a discutir com ele. No entanto, Chloe intervém e termina a discussão, dizendo que eles encontraram Fred first. Ela também aponta que o sol está prestes a se pôr e todas as luzes de sinalização estão com Fred, então eles não podem abandoná-lo de qualquer maneira. Enquanto vasculham a área, os dois homens continuam brigando por causa de Chloe. Locke proíbe Guillaume de falar com Chloe após esta viagem, ao que esta responde presunçosamente que ela ainda não acabou, ele ainda. Locke perde a calma ao ouvir isso e briga com ele. Ao testemunhar a briga, Chloe corre para separá-los, mas cai em uma armadilha no caminho. Os outros perguntam se ela está bem, mas eles não. Não recebo nenhuma resposta. Como o poço é profundo e escuro, eles não conseguem vê-la. Karin então amarra uma corda em uma pedra e a usa para descer de rapel. Uma vez lá dentro, ela descobre que na verdade é uma armadilha de caçadores furtivos, cheia de espinhos, um deles perfurou o braço de Chloe. Enquanto isso, Guillaume sente que está sendo observado por alguém. Ele conta a Locke sobre isso, mas este o dispensa algum tempo depois. Mais tarde, eles conseguem tirar Chloe do poço e fazer um curativo em seu ferimento. Agora o grupo percebe que alguém preparou as armadilhas deliberadamente. Então eles optam por ser extremamente cuidadosos enquanto continuam em sua busca. Eventualmente escurece e começa a chover forte. Corinne está exausta e se sente desesperada, mas Chloe a motiva a continuar. Eles acreditam que se espalharem tornará mais fácil para eles encontrarem Fred rapidamente, mas ao mesmo tempo, eles estão com muito medo de ficarem sozinhos. Como resultado, eles amarram um ao outro com a mesma corda para que possam puxá-la, caso precisem de ajuda. Em seguida, eles se espalham e se aprofundam na floresta pouco tempo depois. Mais tarde, Karin, que está na ponta da corda, é atingida por uma flecha no peito, ferindo-a gravemente. Apesar de estar com dor, ela tenta puxar a corda, mas descobre que ela foi cortada. Felizmente, Chloe se vira e fica horrorizada ao vê-la ferida. Ela corre freneticamente para ajudar, mas antes que possa chegar até ela, Corinne é repentinamente puxada e arrastada por uma entidade invisível. Atormentada, Chloe opta por ir atrás dela, mas Loic e dá um tapinha em suas costas afirmando que não é seguro para eles se aventurarem mais fundo. Os 3 membros restantes do grupo sentam-se sob uma árvore por algum tempo para se acalmarem. Durante isso, Loic insiste que eles abandonem Fred e Karin e procurem uma saída. Desta vez, os membros do grupo concordam. Com eles e o trio segue seu caminho após a chuva parar. À medida que continuam, eles se deparam com uma cabana na floresta e imediatamente entram na esperança de encontrar alguma ajuda. Mas por dentro são recebidos por uma visão sombria, um homem nu e Fred ensanguentado, deitado em uma laje. Chloe tenta salvá-lo, mas ele parece ter sido torturado da pior maneira. Apesar dos esforços, ele morre logo depois de choque e perda de sangue. Chloe começa a chorar. Então, Guillaume oferece a ela um abraço consolador, enquanto Loic cobre o corpo com um lençol. Locke ainda sugere que eles deixem o local imediatamente, citando que o agressor pode voltar em breve. No entanto, Guillaume afirma que eles devem encontrar a sacola de suprimentos de Fred antes de partir. Enquanto vasculham a cabana, Guillaume se depara com uma porta secreta que leva ao porão.
Ao descer, ele se depara com uma visão perturbadora, fileiras de troféus de animais e, o mais assustador, cabeças humanas suspensas no teto. Apesar do medo, continua em busca de suprimentos quando avista o nome Anton escrito na parede. Guillaume então especula que a cabana pertence ao caçador chamado Anton. Não muito depois de encontrar a sacola de suprimentos e imediatamente sair com ela. Mas nesse momento, Loak aparece no topo da escada e para Guillaume no caminho. Ele pega a sacola de suprimentos e o chuta de volta para o porão, deixando-o inconsciente. Antes de Guillaume estar mais perto de sua namorada, Loic o tranca dentro do porão e retorna para Chloe na tentativa de convencê-lo. Ela deve ir embora. Loic mente que Guillaume estava tentando abandonar os dois. No entanto, Chloe não acredita nele e se recusa a deixar outro amigo para trás. Em meio à discussão, Anton chega à cabana com o cadáver de Corinne. Ele nocauteia Chloe. Uma tentativa antes de atacar Loak. Uma briga intensa que se segue entre dois caras, com Loak claramente lutando para se defender. Pouco depois, Chloe acorda e começa a ajudar seu namorado. Mas quando ela consegue obter vantagem sobre Anton e olha para seu namorado em busca de ajuda, o covarde Loic foge com um sinalizador, deixando-a morrer. Como resultado, Chloe é facilmente dominada e derrubada pelo caçador furtivo. Algum tempo depois, ela recupera a consciência e se vê algemada à parede no porão ao lado de Guillaume. A dupla tenta desesperadamente se libertar do cativeiro enquanto Anton estripa os cadáveres de Fred e Corinne no andar de cima. Em um ponto, Chloe está perto de escapar de suas algemas, mas Anton retorna e a leva para cima para matá-la. Por outro lado, Loic fica sem sinalizadores enquanto corre pela floresta e não tem para onde ir. De volta ao porão, Guillaume de alguma forma consegue escapar de suas amarras, mas quando ele tenta ir atrás de Chloe, ele encontra a porta do porão trancada. Anton se aproxima lentamente de Chloe, com uma faca, mas antes que ele possa causar qualquer dano, Loic aparece e ataca o caçador furtivo com uma pedra. Depois disso, Anton enfurecido pega sua besta e persegue Loic pela floresta. Essa distração dá a Chloe tempo suficiente para se libertar também, como Guillaume. Este último quer fugir, mas Chloe insiste em salvar seu namorado de merda. Enquanto isso, Anton atira, estreita-se na perna de Loic, fazendo-o gritar de agonia. Mas, apesar disso, ele corajosamente se levanta e começa a lutar com o agressor. Em meio à briga intensa, Loic reúne todas as suas forças para remover a flecha de sua perna e esfaquear Anton com ela. Ele então bate no caçador várias vezes com uma pedra antes de rastejar para longe dele, mas infelizmente ele escorrega da beira do penhasco, deixando-o pendurado em uma escada na beira do penhasco. Anton o observa à distância e desaparece de vista. Pouco depois, Chloe e Guillaume chegam ao local e este estende a mão para puxá-lo para cima. Embora ele inicialmente opte por ajudá-lo, Guillaume logo é dominado pelo ódio e pela raiva pelo que Loic fez com ele antes. Como resultado, ele age como se a mão dele estivesse escorregando e deliberadamente o deixar cair para a morte. Chamou isso. Chloe chora, lamentando a morte do namorado, enquanto Guillaume tenta confortá-la com um abraço. Nesse momento, Anton atira uma flecha de besta na cabeça de Guillaume, matando-o no chão. Agora que Chloe está cheia de raiva e vingança, ela ataca Anton com uma faca, resultando em uma luta feroz entre os dois. Anton facilmente ganha vantagem e começa a espancá-la. Mas em um ponto, Chloe grita seu nome, fazendo com que ele para abruptamente. Ela, então, aproveita a oportunidade para cortar brutalmente sua garganta. Chloe sobe nele para desferir um golpe fatal, mas ela para quando tem flashes de seu paciente morto. Como resultado, ela o deixa para trás e foge, o cabo descendo em lágrimas para um local seguro. No entanto, a ameaça ainda não foi neutralizada. Anton pega a faca e corre em direção ao cabo. Enquanto Chloe desce, um estalo alto é ouvido e a tela fica preta, o que implica que Anton conseguiu para cortar o cabo. O filme termina com a nota de que apenas o corpo de Loic foi encontrado, enquanto Fred, Corinne, Guillaume e Chloe ainda continuam desaparecidos. Além disso, um menino chamado Anton, que foi sequestrado aos 5 anos de idade, nunca foi encontrado na mesma área,
Inúmeras pessoas desaparecem todos os anos sem nenhuma explicação. Vídeos como esse ativem as notificações e deixem um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.